O Jornal Taguacei está aqui hoje na Câmara Legislativa e nós já estivemos hoje falando com o deputado distrital Chico Vigilante, já falamos também com o deputado Ricardo Vale. Estou aqui nesse momento no gabinete do deputado Vasni Derrori. E nós estamos aí, deputado, hoje se percorre dentro do partido, em alguns meios, sobre a questão do senhor ter entregado a liderança do PT com divergência de algumas votações da Prévia. E o Chico disse que lamenta porque o senhor saiu embora que vocês tenham divergência, mas ele tem um grande respeito por senhor. O Ricardo também tem essa mesma fala, mas que essas divergências sempre houve e que lamentaram que o senhor saiu da liderança do PT. E isso eu queria deixar o senhor à vontade para o senhor falar para todo o Distrito Federal e para a militância o que houve de fato. Em vários cenários que nós temos vivenciado na casa. Processo de disputa da mesa, processo de disputa em comissões, processos da própria composição da estrutura da liderança, temos quadros, situações extremamente crônicas ali dentro que não conseguimos resolver e mais recentemente nós temos tido várias divergências no encaminhamento de alguns assuntos que, no meu modo de entender, eles são nevrálgicos na leitura que a sociedade tem do Partido dos Trabalhadores. Nós procuramos inicialmente, na nossa presença aqui, trazer um chefe de gabinete da própria liderança. Já começou a haver dúvidas sobre isso. Depois nós tivemos uma série de agendas, seja na área da reforma agrária, seja na área da educação, que pudesse o Partido dos Trabalhadores se afirmar com uma pauta que vinha ou do governo federal ou do governo local, remanescentes, áreas que nós temos historicamente intervenção, e aí nós tivemos problema desde a montagem das reuniões, a execução e desdobramento. E prefiro tratar no genérico do que tratar no específico. Nós tivemos alguns temas bastante polêmicos do governo Hollenberg. Primeiro foi na questão das tributações, e aí eu creio que há um equívoco lamentável. Mais recentemente foi o trato da taxa de limpeza pública. Estava tentando encaminhar de uma forma pelo diálogo para tentar identificar as diferenças entre aqueles que têm o dever de recolher a taxa de limpeza pública para ver o tratamento diferenciado e assim procurei. Também não conseguimos encaminhar porque, atropelando as próprias reuniões de liderança, já se colocava essa posição dessa ou daquela sem que o próprio líder conseguisse dar desdobramento. Depois nós tivemos, mais recentemente, o debate do Refis, né? E aí o líder, que é matéria prioritária na comissão de mérito, que é a comissão de economia, nós sustentamos uma posição, vai para a reunião de líderes e vai para o plenário. O líder fica sozinho, a despeito de ter votado na comissão de economia, que é a comissão de mérito, a despeito de ter posicionado na reunião de líderes, e no plenário fica sozinho. Então isso por si só já é um problema extremamente grave, porque no meu modo de entender, essa é uma matéria conceitual. Por quê? Porque o Refis, ele beneficia o infrator, o que não recolheu o tributo, com a alegação que são empresários, que não conseguiu pagar. Só que quem pagou corretamente também são empresários e cidadãos comuns. Então esses não merecem nenhuma consideração. Então aí nós precisamos entender que nós estamos privilegiando ao infrator do que aquele que deve ser privilegiado, que é quem recolheu
no dia, na forma, ajudou a pagar os salários de servidores, a fazer os investimentos, etc. Então, isso é repetitivo, né? Porque isso, infelizmente, já vinha lá desde o governo Agnello. Depois nós tínhamos tido, o ano passado, um debate muito ruim nessa questão da Previdência, o chamado IPREV. Na reunião da bancada, Chico ainda era o líder, eu anunciei para os colegas que eu era contra o projeto e que votaria contra, né? Quando se viu a reação, porque aí, mais uma vez, foi uma votação isolada, que viu a reação bastante contrária e hostil à Câmara, os colegas, não posso dizer o Chico, mas sobretudo o Chico, foi em cima de mim, porque que eu votei, e ele sabia que ia votar. Sem levar em conta alguns detalhes que são irrelevantes nesse momento, dado o quadro e o momento político que nós vivíamos naquele momento e a posição do PSB no plano nacional. Porque a questão de previdência, nós precisamos entender, é uma matéria complexa. Hoje tem duas categorias: um sistema financeiros, que são os que foram admitidos antes de um determinado, se não me engano, 2007, e outros que foram admitidos depois de 2007, que chama o plano de capitalização, e o anterior, o plano financeiro. E aí pega-se deste plano, que tem superávit, e transfere para o governo. Então, o que ficou? Na lei que se votou isso, previu que o governo do Distrito Federal pagaria isso, né, na forma de imóveis para o Instituto de Previdência. Naturalmente, conversando com o Instituto, os trabalhadores, etc, etc. Primeira coisa, a conversa do governo com os trabalhadores nunca concluiu. Porque a lei que se votou previa que o IPREV opinasse sobre isso, que é o Instituto. Essa foi com relação a um dos pontos. O outro ponto que nós tínhamos era o valor que foi emprestado, 1 bilhão e 200 milhões. Esse montante, ele é lá de setembro de 2015. Nós estamos em outubro de 2016, mais de um ano. Isso tem perdas monetárias. O governo deveria dizer no projeto qual é a correção que vai sofrer. Nada foi dito. Eu não posso concordar com uma coisa que não vale. E o governo se silencia diante disso no projeto. E esse, então, é o segundo conjunto de problemas. Depois vem o terceiro problema, porque nós temos dois projetos. Um é o projeto dos imóveis do governo do Distrito Federal, tipo os apartamentos da 203, a casa lá, alguns imóveis no Lago Norte e Lago Sul, em outras quadras da Asa Sul. O governo coloca corretamente com as avaliações, não estou nem contestando isso. Como é o governo do Distrito Federal, ele pode oferecer porque é dele. Isso não é o problema. O problema é que tinha, neste caso, ter anuência do Instituto, porque, por sinal, até são bons, é um bom patrimônio, um patrimônio com certa liquidez. Ocorre que, neste projeto, o governo, de maiores valorizações, o governo coloca duas grandes glebas na cidade de Santa Maria, no setor JK, que é um setor de PRODF. Qual o valor? Só o da Terra Cap? Não é possível naquele local você ter uma valorização da magnitude que teve, que chega quase que aí a 2/3 do valor dessa montanha de dinheiro. Então vem um outro problema. A Terra Cap, ao oferecer esses imóveis, ela deveria ter a anuência da União, que é proprietária de 49% dos imóveis. Ora, apenas uma parte dos acionários, porque neste caso, eles mandam, atendendo um requerimento meu, eles mandam a informação
por um dos incisos, em um dos artigos da criação da empresa, que ela pode doar para a União e para o GDF. Mas ela não pode doar para um fundo de previdência de uma pequena parcela de servidor, mas pequeno ou grande, é deles o recurso que foi retirado. Então, vota-se sem levar em conta uma exigência fundamental. Por quê? Porque a União pode contestar isso e pode judicializar esses imóveis, porque a TerraCap não tem prerrogativa exclusiva no trato da doação desses imóveis, né? Essas são algumas das questões assim mais colocadas, porque o outro grande problema, no meu modo de entender, é o não cumprimento não observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 9.717 de 98, duas portarias do Ministério da Previdência Social, 403 e 408. Você tem um voto em separado meu de 12 páginas, entregue à assessoria do PT na segunda-feira, no final da manhã, para que naturalmente dialogasse e mostrasse aos deputados qual era o posicionamento que a assessoria tinha trabalhado. Então, você vai, vota na comissão, pede o voto em separado, diante de um parecer do relator que foi de meia lauda. O meu parecer, o meu voto tinha 12 laudas. 12 laudas, uma matéria exaustivamente trabalhada. E lá no plenário, né, é bom ressaltar que na reunião de líderes, né, eu tive o apoio de outros partidos que na hora da votação preferiu retirar no lugar de votar. Por isso que a votação teve 16 votos favoráveis e um voto contra, com apoio inclusive da maioria dos votos do PT. Ou seja, para que serve um líder? Para que você discute uma matéria complexa e difícil dessa, né? Porque é algo que nos deixa desanimado numa crise dessa, numa dificuldade de confiança e de credibilidade, ainda se posiciona de maneira diferenciada. Eu respeito muito os meus colegas, são excelentes parlamentares, mas eu hoje nem posso atribuir a eles a culpa, às vezes é a minha incapacidade de convencer os colegas. Eu nem quero culpá-los, eu acho que é muito mais a minha incapacidade de convencer os colegas. Então, antes de atrapalhar a vida deles, né, e a vida da liderança, eu prefiro me retirar. Eu não vou ficar um homem que estou no meu 6º mandato fazendo um papel ridículo. Né, de certa forma nós fizemos, porque eu não acho que todos os deputados que votaram nesse projeto são deputados irresponsáveis, são muitos deles deputados responsáveis, eles estão preocupados em recompor isso. Agora, a perda de confiança da própria bancada, isso naturalmente contagia outros parlamentares na votação. Então, eu acho que fazer esse tipo de papel não vale a pena. Às vezes é melhor até outro parlamentar assumir a liderança. Eu não tenho nenhuma dificuldade, entendeu? Não tenho, continuo no PT. Agora, dessa forma e com esse método, não vale a pena trabalhar.